Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantando Ló os olhos, viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina ou das campinas do Jordão, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, meu Deus. Muito obrigado, porque se hoje nós podemos respirar, se nós podemos, Senhor, estar de pé, porque a tua boa e poderosa mão tem nos sustentado. Eu quero te glorificar por cada vida tão linda por dentro e por fora que está aqui nesta noite, Pai. Venha abençoar cada coração. O Senhor sabe aquilo que cada um deles precisam receber. Até aqui já fomos tão abençoados, sentindo a tua glória e o teu poder, que eu e o Fernandinho, ao ministrarmos, eu pregando e ele como ministro no teclado, sejamos apenas instrumentos em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Meu Deus, que possamos diminuir para que o Senhor cresça, e que haja libertação, cura e salvação, porque cremos que onde o teu Espírito está, há liberdade. Essa é a nossa oração. Seja engrandecido, porque tu és o centro, tu és o tudo nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda o seu nome, aleluia, glória a Deus. O tema da ministração nesta noite é: o que aconteceu com o jardim da nossa história? Na verdade é uma pergunta. Pergunta para o seu irmão: o que aconteceu com o jardim da sua história? Meus queridos, quando nós fazemos escolhas, muitas vezes no ato das escolhas, nós não temos a dimensão daquilo que está por vir. E eu não posso também discernir que uma adversidade que eu vou enfrentar é um sinal de que eu não fiz a escolha certa. Porque também eu luto contra forças espirituais, e mesmo decidindo em Deus o que é certo, nós estamos sujeitos a perseguições, a imprevistos, estamos sujeitos a batalhas espirituais e mentais, batalhas econômicas. Isso não quer dizer que a escolha foi errada, não quer dizer que foi o erro. O Senhor Jesus está nessa terra, pelo contrário, era propósito do coração do Pai. Ele tinha que cumprir a missão como Cordeiro de Deus Santo, para se sacrificar por mim e por você, como a lei determinava. Tudo isso já estava no plano, no projeto de Deus, desde a criação do mundo. E Jesus, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele ouviu coisas ao seu respeito que não eram verdadeiras, mas isso não quer dizer que ele não estava dentro do propósito, nem estava agradando o Pai. Pelo contrário, ele estava frutificando, ele estava curando pessoas, estava manifestando a pessoa do Pai através dele e apontando para a redenção, onde através dele seríamos redimidos e justificados. Mas existem também as decisões que nós tomamos, que são segundo a nossa própria vontade. E muitas vezes, quando nós decidimos segundo a nossa própria vontade, não é porque nós queremos sofrer a princípio, nós queremos acertar.
É porque nós queremos conciliar uma situação. Você não abriu uma loja esperando que aquela loja fosse fracassar. Você não investiu numa mercadoria esperando que aquela mercadoria não fosse sair. Você não começou um relacionamento com uma moça, com um rapaz, já pensando em terminar aquele relacionamento. Sempre que nós tomamos uma decisão em começarmos algo na nossa vida, desde o tempo até que decidimos frequentar uma igreja, é porque nós estamos buscando mais a parte do Senhor. É porque nós queremos ouvir a Deus. Nós queremos firmar o nosso coração em congregarmos, porque entendemos que só nós somos presas fáceis e não queremos mais caminhar da maneira que nós estávamos. Se cuidamos hoje do nosso trabalho para termos o nosso suprimento, se cuidamos hoje da nossa saúde, se cuidamos hoje da nossa vida, muito mais importante é cuidarmos da nossa vida e saúde espiritual e emocional. Estar apenas assistindo ministrações e lendo livros não é o suficiente. Por mais que isso nos abençoe e seja maravilhoso, nós precisamos entender que a nossa vida não é pautada simplesmente em algo que alguém nos ensina. Ela é pautada no ensino para ser colocado em prática. Não é verdade? Quando você lê um livro, você não lê por ler. Você lê para aprender, para que através do aprendizado daquele livro, você coloque em prática o que você está aprendendo. Quando você vem à igreja, você vem para ouvir a Deus, porque você quer um norte. Você quer que o Senhor desfaça você e reconstrua você. Então todos nós, como seres humanos, na sua grande maioria, quando fazemos uma escolha, não é porque nós queremos errar. Tanto as escolhas que são segundo Deus, estamos sujeitos a perseguições e a embates, como as nossas próprias escolhas que o Senhor nos permite fazermos. Tem muita gente que diz: olha, eu vou orar para Deus me mostrar a minha varoa, ou o meu varão. Deus mostra. Eu vou orar para Deus me mostrar a igreja que eu devo estar. Só que nós precisamos entender que Deus, Ele vai trazer um norte ao nosso coração, e a cada decisão é necessário que haja oração. Mas se não houver em nós também sensibilidade, as coisas não irão acontecer. Eu preciso me permitir visitar lugares. Eu preciso me permitir conhecer pessoas. Eu preciso me permitir me relacionar. É interessante que hoje em dia o mercado de trabalho, para que você possa saber se você gosta ou não, sempre lhe oferecem uma aula experimental, um atendimento experimental. Nesses dias recebi uma ligação, uma pessoa me oferecendo uma aula experimental de Pilates, e eu vou fazer, exatamente para ter a experiência de como é, porque eu nunca fiz. Também já recebi outras propostas para poder conhecer. Você vai numa academia, você tem direito a uma aula experimental. Então experimentar é uma visão bíblica também. Até o Senhor falou para Timóteo que ele experimentasse primeiro as pessoas antes de estabelecer uma liderança sobre elas, para ver o caráter, para ver a índole, a essência do cristianismo. E todos nós temos essa liberdade de termos escolhas e decisões. Só que existem escolhas que podem ser perigosas quando partem apenas de uma decisão tomada pelo campo da nossa visão humana. Não tem aquela frase que diz, e o mundo declara isso, que a primeira impressão é a que fica? Diga para o seu irmão: desconstrua isso, porque isso é perigoso. Nem sempre o que você vê a princípio é. Tem gente que tem a cara de quem chupou limão, é azedo só de olhar, mas a pessoa no caráter não é azeda. Ela é uma pessoa maravilhosa, e você só vai saber disso quando você se permitir conhecer aquela pessoa. Tem gente que parece ser ignorante,
mas muitas vezes é a pessoa mais doce do mundo. Tem gente que parece ser um cordeirinho manso, mas quem convive sabe que quando a raiva bate, o furacão está ali e sai demolindo casa e quem estiver perto. Então, não é a questão do que nós enxergamos. Samuel, já falei várias vezes, se enganou com a aparência de Eliabe. Chegar uma vez na igreja e talvez tirar a igreja pela primeira impressão que você teve, onde de repente pastores pregam várias ministrações, onde de repente você vê que vários ministérios de louvor cantam, ministram. Você não pode tirar a impressão que você deseja ter apenas pela primeira vez que você viu. A primeira impressão é a que fica, porque o homem escolheu ser assim. Muitas vezes a gente tem antipatia por alguém sem nem conhecer aquela pessoa. E quantas pessoas talvez aqui já não tiveram a experiência de receber um pedido de perdão, ou de pedir perdão. Eu pensava que você era chato e chata, e ao te conhecer eu estou vendo que você é um amor de pessoa. Basta se permitir. Meus lindos, existe muitos pregadores que pregam algo que eu vou trazer um confronto dentro de uma visão bíblica, respeitando a linha de visão de cada um deles. Abraão, ele era tio de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Todos dizem que quando Abraão saiu por ordem do Senhor da sua casa e da sua parentela, não era para ele ter levado Ló, pelos problemas que foram gerados lá na frente. Só que Abraão, em primeiro lugar, ele não tinha uma visão individualista. Ele tinha uma visão de ser abençoado e de abençoar pessoas. Ele tinha a visão de colher frutos da terra e de que outros colhessem também. Considerado pai da fé, o primeiro patriarca, esse período é considerado como o período patriarcal, onde nós temos entre eles Abraão, filho Isaque e Jacó, que se tornou em Israel, tendo 12 filhos, e cada nome de um filho, uma tribo israelita. Então eu não considero que Deus, na sua permissividade, reprovou a atitude de Abraão em levar Ló. Só que Ló não tinha a mesma experiência que Abraão tinha. Ele não tinha a mesma ligação com Deus que Abraão tinha. E Deus falava com Abraão. E pelo que nós vemos na postura de Abraão, ele era um homem pacífico. Ele era um homem que ele fugia de contenda. Cometeu um erro porque a sua esposa era linda, mas Isaque, depois lá na frente, seu filho, cometeu esse erro também. Para que não o matassem, ele disse que Sara era sua irmã, mas não era sua esposa. E quando o rei descobriu, consequentemente, ele repreendeu Abraão. E de repente, como a promessa de Deus estava sobre ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. Então ele foi e ele levou Ló. Ele já estava prosperando, mas Deus o fez prosperar ainda mais. Gado, campos, pastores, rebanhos. E quem estava com Abraão, que era Ló, prosperou também. Da mesma maneira que Deus multiplicou o rebanho de Abraão, Deus multiplicou também o rebanho de Ló. Só que chegou um momento que o problema não estava sendo gerado entre os dois. O crescimento foi tão grande que eles não tinham mais como permanecer juntos, porque estava tendo conflito entre os seus pastores. Talvez um cuidado com o rebanho,
Você conversar com uma diarista, você conversar com uma pessoa que cozinha, cada um tem a sua forma de cozinhar, de fazer faxina. Não, eu começo pelo banheiro. Não, eu começo pela cozinha. Não, eu começo espanando. Não, espano no fim. E no final a faxina está feita. Para cozinhar, não, eu faço assim. Eu particularmente, eu corro muitos riscos na cozinha, porque eu coloco de olho. Eu não saio medindo. Eu penso que aquela quantidade de sal é boa. Eu penso que o bolo vai ficar bom daquele jeito. Mas também é uma faca de dois gumes. Ou pode ficar excelente, ou então pode ficar uma desgraça. Mas eu sou o primeiro a experimentar. Porque se não prestar, nem come eu jogo no lixo, nem come quem eu amo também. Agora eu estou aprendendo a ponderar mais, para não estar estragando comida. Mas de repente nós vemos que houve uma contenda entre os pastores, e Abraão chegou numa decisão sábia. Ele disse: olha, que não haja contenda entre mim e você. Ele viu que isso poderia vir a acontecer. O problema não estava entre eles dois. O problema estava entre os pastores, e era uma questão de crescimento. Não se tornaram inimigos, porque um iria para a direita e outro para a esquerda. Eles precisavam de um lugar para crescer ainda mais, para ampliar os seus rebanhos, para fazer do seu jeito. Existem pessoas que, se elas estiverem fazendo alguma coisa, elas têm um jeito dela de fazer, e você deixa. De repente você está do lado de uma pessoa que cozinha, ó, coloca mais sal, coloca mais tempero. Se a pessoa ela for tranquila, ela vai te ouvir. Se ela não for tranquila, ela vai dizer o seguinte: você quer vir fazer no meu lugar? Entendeu? Então, respeitar a forma de uma pessoa agir com o seu funcionário, a visão que ela tem de crescimento, isso é amor. Então Abraão, ele chega para Ló, e além de não querer contenda com Ló, ele tem uma atitude de amor com o seu sobrinho. Ele diz: você vai ter a liberdade de escolher para onde você quer ir. Abraão sabia do que Deus tinha com ele. E ele disse: olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E de repente Ló parou, olhou para as campinas do Jordão, olhou que era regada pelo rio, e a Bíblia chama aquele lugar que era como um jardim do Senhor. Fala para o seu irmão: o jardim do Senhor. E não tinha nenhum dono. Então quando Ló olhou para o jardim e para a fertilidade, ele disse: é esse lugar que eu quero. Foi-me dada a opção de escolha, é aqui que eu quero estar. E Abraão falou: ok. Enquanto ele foi para as campinas do Jordão, Abraão se voltou para o outro lado. E Deus continuou abençoando Abraão. Porque a bênção de Deus sobre vidas não está ligado a lugares, não está ligado em primeiro lugar ao quanto a economia ela pode te oferecer, não está ligado em primeiro lugar. Eu sei que todo o sistema econômico, decisões, governos, pessoas que estão em autoridade, elas são importantes, mas eu vejo um Deus que desde o começo da história entrava rei, saía. Vamos lá? Voltou agora, pronto. Entravam reis, saíam reis, mas aqueles que temiam ao Senhor, eles prosperavam. Quer ver um exemplo? José temia ao Senhor, Deus dava estratégia a ele, mas quando houve a seca no Egito, não faltou, porque ele soube armazenar. Ali no momento de escassez, quando não houve chuva sobre a terra, até os pássaros alimentaram o profeta Elias. Meus lindos, quando uma multidão estava com Jesus e não havia comida suficiente,
foi o suficiente 5 pães e 2 peixinhos para que a multiplicação acontecesse e também sobrasse daquilo que foi multiplicado. Ou seja, não são os dias, não são pessoas, não são lugares, não é a posição do seu ponto, não é a economia brasileira, é o que Deus tem contigo, é a promessa que você carrega, é a unção que você carrega, é o que Deus determinou. Se você saiu da sua terra e da sua parentela, se você tem me obedecido, onde você chegar, o deserto será um oásis, o lugar da terra seca vai florescer, onde não havia nada, haverá tudo, porque o compromisso de Deus ao trazer o seu filho que morreu na cruz do Calvário, não foi com lugares, não foi com a cruz, o compromisso dele foi com pessoas, foi com vidas, porque Deus amou o mundo, Ele não amou o cosmos, Ele amou vidas, porque Deus amou pessoas, Ele se deu, Ele se entregou. O que Deus tem contigo é o que vai te fazer romper, é o que vai te fazer prosperar. Você pode estar no meio do deserto, com Deus o deserto será um oásis. Se você crê nisso, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! E dentro das campinas do Jordão, chamado de Jardim do Senhor, ele foi demarcando territórios, ele foi construindo tendas, e construindo tendas, já naquela época, a Bíblia fala que em Sodoma e Gomorra, as pessoas eram más, não temiam ao Senhor e eram pecadoras. Ele estendeu as suas tendas e o seu rebanho até as regiões de Sodoma e Gomorra. Quando eu falo de jardim, eu estou dizendo que Deus te deu a capacidade de escolher algo bom, e não tem problema nisso. Mas esse bom que Deus te deu, se você não estabelecer limites, ele pode ser para você também um campo de destruição. Diga assim para o seu irmão: não ultrapasse os limites do jardim. Quanto mais se ganha, mais se quer ganhar. Não é errado. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Só que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Você não pode ser uma pessoa desequilibrada. Vai cuidar da saúde, cuide. Vai cuidar da família, cuide. Mas tenha tempo para tudo. Administre o seu tempo. Tente buscar uma organização e uma ordem. Se você tem tempo para uma coisa, tem que ter tempo para outra também. A questão é que a região de Sodoma e Gomorra não fazia parte do território das campinas do Jordão, ficava ao lado, mas ele estendeu as suas tendas. Diga para o seu irmão, diga: estabeleça o limite da cerca. Para prosperar, estabeleça limites no seu temperamento, estabeleça limites na sua história. Não é porque a igreja Encontro das Águas é uma igreja amorosa, é uma igreja que abraça, que todo tipo de gente sem compromisso com Deus vai estar subindo no altar, não. Aqui é um jardim do Senhor, onde temos aqui o jardineiro que cuida de nós, e nós precisamos ter cuidado do que sai daqui para as pessoas, exatamente para que elas sejam construídas e edificadas e não danificadas. Tem gente que quer entrar na tua vida para fazer bagunça. Não permita, não deixe que muitas vezes a visão de que você não pode parar, que tem que crescer, te faça ultrapassar limites. Desde que Deus criou Adão e Eva, Ele disse: comam de tudo do jardim,
menos do fruto do conhecimento do bem e do mal. O nosso Deus, por mais que seja abençoador, Ele põe um limite em tudo. Ele põe um limite ali nas guerras, mas também Ele sabe controlar a nossa prosperidade. Não tem um jardim do Senhor, não ultrapasse. Quando Ele ultrapassou, Ele se tornou presa fácil. E foi preso pelos governos de Sodoma e Gomorra. E Abraão depois teve que socorrê-lo. O que é que eu estou fazendo com o meu jardim? O que é o meu jardim? É o seu coração. São os sonhos que Deus te deu. Foi o lugar que Deus te deu para prosperar. Deus não te criou para sofrer. A gente sofre, nós sofremos por causa do pecado, por causa das nossas escolhas erradas. De que se queixa, pois o homem queixe-se dos seus próprios pecados. Mas muitas vezes sofremos também porque ultrapassamos limites que Deus não nos permitiu ultrapassar. Deus já está mostrando que se você casar com essa mulher, vai ser uma derrota na sua vida, porque se conflitos existem agora e fica nesse acaba e renova, e vice-versa, como é que não vai ser quando casar? Se você não consegue se relacionar com pessoas, não vai parar em lugar algum, porque a igreja só muda de endereço. Está lidando com um ser humano, ela pode ter 3.000 pessoas, ela pode ter 100, é gente, dificuldade você encontra em todo canto. O que é que você está fazendo com o seu jardim? Deus está perguntando a mim e a você: o que foi que você fez com aquilo que eu te permiti? O Jordão passava por ali, era um lugar fértil. Não ultrapasse limites. Sua liberdade em falar a verdade com pessoas não te dá o direito de humilhá-las, e não te dá o direito de desrespeitar pessoas. Eu sou sincero, controle sua sinceridade para falar com sabedoria. Não é não falar, é falar do jeito certo. Se você hoje tem uma visão, você é um visionário, seja, mas saiba como começar e terminar. Jesus diz: qual é o homem que ao construir um edifício não faz um planejamento de como começar e como terminar? Planeje, se organize. O que é mais importante? O que é prioridade? Comida na sua despensa ou o iPhone de última geração? O carro do ano ou você ter o suprimento de roupa que você precisa? Que Deus te dê o melhor iPhone, que Deus te dê a melhor casa e o melhor carro, mas não inverta as prioridades. Tem gente que não tem dinheiro para comprar no restaurante, mas tem dinheiro para usar a bolsa de R$2.000. O que é que eu estou dizendo? É que as prioridades estão trocadas. Não há nenhum problema em ser rico, em prosperar. Isso é bênção. Deus vai fazer essa geração prosperar. Amém ou não amém? Mas não perca a simplicidade. Você não é o bambambam. Você não é a bambambam. Deus não vai dar o dom da palavra a uma pessoa que Ele sabe que essa pessoa vai usar do dom para estar se amostrando. Não é para você dizer eu canto para estar aqui mostrando e fazendo firula. Você pode dar o seu melhor, mas você não está se apresentando, você está adorando. Você não está fazendo marketing da sua história, você está apresentando. E foi para isso que fomos chamados. Cristo através de nós. É isso que tem que ser visto. Quando Ele é visto em nós e através de nós, Deus sabe exaltar, Deus sabe honrar, porque Ele sabe que o que te der, você devolverá para Ele em glória. Se você crê, aplauda lindamente o nome do Senhor.
Estabeleça limites. Decorrer hoje, daria parte 2 dessa mensagem, por ter muitas revelações. Além de estabelecer um limite, Abraão não era inimigo de Ló. Abraão estava ali para ajudar o seu sobrinho, que ele tanto amava. Mas Ló terminou como prisioneiro. Diga assim para o seu irmão, fala para ele: não deixe ninguém lhe prender. O que você faz com o seu jardim? Muitas vezes o jardim está lá, não saiu do lugar, você é que está preso. A bênção de Deus já foi ordenada, ela está ali. Você é que não consegue viver. Você é que não consegue valorizar. Por quê? Porque está preso num pensamento, numa ideia. O marido já mudou, mas na sua mente não mudou. A esposa já mudou, mas na sua mente não mudou. A igreja já mudou e o povo quer acertar porque é ensinável. Mas você ainda tem a mesma visão. Diga para o seu irmão, mude de mentalidade. O jardim continuou, mas Ló foi preso. Do que adianta ter tudo e não ter nada? Não poder desfrutar, não poder usufruir o que é. Pastor, eu trabalho tanto. Você para fazer uma viagem em família? Você para fazer algo para você mesmo? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Não só no aspecto de salvação, mas dizer, eu passei por essa vida e só fiz trabalhar, só fiz me entregar. Aí você tem orgulho de dizer, eu sou trabalhador, trabalhadora. É para ter orgulho mesmo, porque as coisas não vêm fáceis. O Senhor nos capacita para isso. Mas desfrute, tenha o seu momento também. Saiba dizer não, eu agora não quero. Hoje eu vou no cinema e eu vou assistir um filme. Eu agora vou descansar um pouco. Trabalho quando for preciso. Mas se vá para a sua academia, vá lanchar com a sua família, os seus amigos, com o seu irmão. Deixa de ser avarento. Deus te entregou as Campinas do Jordão. Não foi para juntar tesouro na terra, não. Foi para juntar tesouro no céu. Porque tudo aqui a traça e a ferrugem vai consumir. Igual avô, pai. Quando morreu, tinha um monte de dinheiro debaixo do colchão dele. Diga para o seu irmão, dessa terra você não leva nada. Qual o legado que você está deixando? Eu não estou dizendo que não tem que se organizar, nem tem que fazer reserva, não. Não confunda. Eu estou dizendo que não adianta ter um jardim na sua frente e ser um prisioneiro. Você pediu uma família para Deus, mas muitas vezes não valoriza. Você pediu um chamado para Deus, mas chega querendo fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Você pediu para Deus te levantar e te usar, e quando Deus te levanta e te usa, você não quer mais. Você pediu um trabalho, mas todo dia você murmura e se reclama, exatamente porque está desconfortável. Isso é ingratidão, isso é murmuração. Deus está nos provando no pouco para nos colocar muito. Não adianta ter um jardim e ser um prisioneiro. É melhor você construir um jardim e ser livre do que pegar ele pronto e não poder desfrutar dele. Ser famoso, mas não poder andar na rua para tomar um sorvete. Do que adianta ser reconhecido na terra e não ser reconhecido nos céus? Do que adianta ter milhões de seguidores, mas ser infeliz? Minhas filhas hoje, quando vinham da escola mostrando uma coisa que eu digo, papai não quer nem ver isso. Isso é um absurdo. Pessoa dessa, Deus abençoe, mas não é normal. Mostrando um homem que desde criança tinha vontade de se parecer um alienígena. E quando foi crescendo, foi fazendo mutações, amputou dedos, se tatuou, tirou a metade do nariz, tirou as orelhas. Eu digo, qual foi o médico que, misericórdia,
fez isso aqui e começou a se mutilar para parecer um ET. Essa pessoa já tinha que ser liberta, porque já era um ET do lado de dentro. Então do que adianta estar no jardim? Fala para o seu irmão, do que adiantaria você estar hoje aqui? Ouvir a palavra e não colocar em prática. Diga para o seu irmão, desfrute do jardim. Fique no jardim, não saia dele. Você não tem nada a ver com Sodoma e Gomorra. Aquele não é o teu lugar. Você não tem nada a ver com outros territórios. Deus te permitiu escolher coisas lindas. Deus te abençoou. A culpa não é de Deus, é que você ultrapassou as fronteiras do que Deus permitiu, as fronteiras do que Deus determinou. Se Deus dizer até aqui, ponto batido, lá, né? E ponta virada que eu falo, né? Prego batido e ponta virada, aliás. Nós precisamos entender que quem manda é Ele, quem determina é Ele, quem é o autor da vida é Ele. Ele começa, Ele termina. Pare de querer achar que você sabe fazer tudo, que você sabe organizar tudo. Fique com o que Deus te deu. Se é uma pessoa que fala de gratidão, é Jonathan. Eu achei lindo que Fernandinho viu algo e disse: lembrei de você, Jonathan, e marcou ele lá. Seja grato a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele não tem feito também. Se Ele quiser, Ele pode fazer, mas primeiro Deus está te provando no pouco. Minha irmã, teu chamado é tão grande, que por isso que Deus está requerendo renúncias à sua vida. Você vai perder, mas vai perder para ganhar. Tem gente que vai sair da tua história, mas outros irão entrar. E receba nessa noite porção dobrada do Espírito que repousa sobre a igreja. Receba forças para ser curada, para avançar e viver aquilo que Deus tem estabelecido para a tua vida nessa terra. Se você crê, diga aleluia. Minha irmã, você de branco, Deus está te curando. Eu vejo uma cura do teu pescoço até a região pulmonar. Deus está te sarando de alergias. Deus está te curando de circunstâncias que você passou e que trouxeram lesões físicas. Deus está dizendo: eu estou fazendo isso para provar que eu sou o Deus dela. Você perdeu tudo e por isso você adoeceu, mas Deus está dizendo: eu vou restituir tudo que você perdeu e até te darei o que você nunca teve. Tome posse dessa palavra, porque em 2023 você testemunhará do poder de Deus. Meu lindo, você aqui de preto, de barba, levante sua mão. Você, isso. Deus te trouxe hoje aqui, e foi tão difícil você chegar, mas o Senhor, Ele te trouxe para te dizer que aquilo que se levantaram para fazer contra você já foi quebrado. Obras de ocultismo, pessoas que se levantaram para que você não prosperasse, você foi enganado em 2022. O Senhor me mostra você decepcionado, cabisbaixo, chorando e dizendo: Deus, fale comigo. Mas Deus está dizendo: posicione o seu coração do jeito que eu quero, porque eu tenho um jardim para você, e esse jardim tem a suficiência da minha presença. Se você crê que Deus é o Deus que fala, diga aleluia e aplauda o Rei da Glória. Diga para o seu irmão: o que você está fazendo com o seu jardim? Deus te deu um jardim. Quando Deus formou o homem, Ele plantou o homem em um jardim para o homem cultivar. Deus não vai te dar, Ele já te deu. Quantos creem nisso? Fala para o seu irmão, diga: Deus já te deu, mas cultive o que Deus te deu. Deus não vai colocar nas suas mãos, Ele já colocou.
Mas o que você tem feito com aquilo que Deus te entregou? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? A responsabilidade de manter o que Deus te entregou é sua. Não ultrapasse os limites daquilo que Deus falou com você. Você paga preço muitas vezes, porque você quer fazer do seu jeito e segundo a sua própria vontade. Hoje seja grato e grata pela suficiência que Deus te deu. Você é o jardim plantado e regado pelo Senhor, mas dê continuidade. A primazia e a estrutura desse jardim que é o teu coração. Você não é uma terra para todo mundo estar pisando. O único lavrador que nós temos é Jesus Cristo de Nazaré. Receba!